Como a Argentina, um país tão rico, ficou pobre? Não sei. Minha gente, hoje, um único dólar americano equivale a mais de 1.000 pesos argentinos no câmbio paralelo dólar blue. Imaginem você que aqui no Brasil a gente tem $1 para R$5 brasileiros e a gente acha ruim. E é ruim mesmo. É porque lá nada é tão ruim que não consegue piorar. Lá ainda é pior. E a gente vai falar aqui hoje sobre a derrocada da Argentina. Mas antes disso, se inscreve no meu canal, clica, dá seu like e compartilha para os amigos. Bom, vamos lá. Você sabia que a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo no século XX? Inacreditável! A Argentina tinha baixa densidade demográfica, terras férteis e tinha uma economia liberalista, o que atraía inclusive gente do mundo inteiro. Ela já foi a 9ª economia do mundo, inclusive à frente de países como Dinamarca, França e Alemanha. Então o que aconteceu com esse país tão produtivo? Bom, a gente vai falar aqui dos principais pontos. E acredito que o declínio, a derrocada da Argentina, ela começa em 1930, quando houve o golpe militar, diminuindo e enfraquecendo o Estado de Direito. Depois desse golpe militar, foi quando Perón assumiu o poder em 1946. Bom, Juan Perón é conhecido aí na história pelas suas políticas anticapitalistas, políticas socialistas, de muita intervenção de Estado e que fez a Argentina contrair dívidas imensas. Perón chegou a depor juízes da Suprema Corte, colocar em julgamento político e substituí-los por juízes que fossem simpáticos à sua agenda só para governar de maneira mais fácil. Acredite você, qualquer semelhança é mera coincidência. Eu acho, inclusive, que você deve prestar bastante atenção na história da Argentina aqui junto comigo, porque existem semelhanças muito grandes com o nosso país. E de fato isso não é coincidência não. Depois da época de Perón, que a gente chama de peronismo, veio a época do kirchnerismo, da família Kirchner, que continuou por muito tempo fazendo também essa intervenção de Estado. Isso é algo muito mais recente, do ano 2000 até o ano de 2010. Mas houve congelamento de preços, houve Banco Central pagando dívida, houve muita emissão de moeda, houve a não estatização de empresas ineficientes estatais, muito assistencialismo público. Eu não sei se você sabe, uma curiosidade, mas uma parte hoje, para você ter ideia, da passagem que o argentino pega no metrô, usa no metrô e no ônibus, é pago, é financiado pelo Estado argentino. Imagine você, como que essa conta pode fechar? Tanto dinheiro derramado na economia de um país hoje que não tem mais arrecadação. O PIB só pode ser negativo e a inflação só pode acontecer o que está acontecendo, uma inflação com 138%. Nos últimos 12 meses, 138%. Imagine, minha gente, eu vou comparar para vocês entenderem o tamanho do rombo que eu tô falando. 138% na Argentina e hoje o nosso país permeia aí entre 5% e 4% de inflação, o que a gente acha ruim. Então imagine você o que a gente está falando aqui de diferença de economia. Mas o Brasil tem muita coisa para aprender com os erros da Argentina para não chegar nesse mesmo caminho. Depois do kirchnerismo, a gente vem para um momento mais recente, que foi quando o Maurício Macri assumiu o poder. A gente teve um suspiro, imaginou que o Macri fosse fazer uma política muito mais liberalista, até porque essa era a promessa dele, não é? Com responsabilidade fiscal. Mas o Macri cometeu diversos erros, inclusive inesperados, pelo eleitorado dele, por quem acreditava numa política mais liberalista, como congelamento de preço. Olha lá, te lembra alguma coisa? Congelamento de preço, intervenção do Estado, proibição de compra de moeda estrangeira, limitou o argentino à quantidade de dólares que ele podia comprar por mês. E por que isso? Porque muito dinheiro saindo da Argentina, obviamente da classe média, buscando ter digamos assim, fazer uma proteção da sua moeda através de uma reserva de valor, uma moeda forte como o dólar. Então ele percebeu que todo o dinheiro estava saindo de dentro do país e limitou a quantidade de dólares por pessoa na Argentina. Então ali eles ficaram reclusos, presos dentro de uma muralha, dentro de um país que já foi rico, mas que hoje é muito pobre, com a inflação muito alta, com a economia falida, com a intervenção de um Estado fortíssimo, mas que não dá conta de fechar esse número e que nem para fora se pode mandar esse recurso e proteger as suas reservas. Imagine você. E depois do Macri, veio o atual presidente, o Alberto Fernandes, que também vem governando de uma maneira bastante esquerdista e que colocou inclusive o seu ministro da Economia, o Sérgio Massa, como
candidato à presidência. E aí a gente vem para a atualidade, né? A gente vem aqui falar das esperanças do povo argentino. Chega então um candidato como o Milei, que é um candidato, na verdade, liberal-libertário, e aí eu preciso dizer a vocês que existe uma diferença enorme entre ser liberal-libertário a ser neoliberalista ou liberalista, são coisas completamente diferentes. O liberal-libertário, ele é um anarquista econômico, ele acredita em zero intervenção do Estado, enquanto o neoliberalismo defende a pouca intervenção do Estado, mas que ainda existe uma intervenção. Mas o liberal-libertário, ele é algo completamente fora de qualquer tipo de intervenção. Então ele pretende acabar com o Banco Central argentino, ele pretende acabar com o peso argentino, e isso é um dos motivos que faz hoje, né, o câmbio subir bastante, porque a população está com medo de que realmente isso aconteça, né? Então está se preparando para comprar dólar e se desfazer de peso, óbvio. Já não vale nada, imagine você, ou quase nada, imagine você da noite para o dia realmente não se valer nada e aquela moeda ser destituída e você ter em casa ou nas suas reservas ou nos seus investimentos uma moeda que já não vale e que já não existe. Então, esse é um dos motivos de tanta pressão em cima do câmbio, né, de a gente estar usando um dólar para 1.000 pesos argentinos. Então o Milei, ele vem como um anarquista econômico, conversando muito com o público jovem, né, provocando a liberalidade dessa economia, dizendo que o Estado hoje já não vai mais existir, inclusive a saúde não vai ter mais nenhum tipo de intervenção de saúde pública, e são ideias bastante admiráveis, inclusive os economistas gostam muito, né, do liberal libertário. Porém, a gente precisa dizer que são ideias bem difíceis de se colocar na prática, até mesmo para um país de primeiro mundo. E eu digo aqui também que eu acredito que isso contém muita ênfase digamos assim, num discurso político, né, de pré-eleição, que todos os candidatos fazem, porque o Milei, ele é um economista renomado. Ele sabe que vai ser muito difícil colocar em prática, impor vamos colocar assim, impetrar essas diretrizes dentro de um país que hoje tem a situação econômica que a Argentina tem. Então isso também tem muita força política, esse discurso, né? É um discurso ali que busca um eleitorado, um público liberal que acredita nisso aí. E contra ele, ou concorrendo com ele, né, o candidato de maior relevância é o próprio Sérgio Massa, que representa o atual governo e esse viés esquerdista do Alberto Fernandes. E acredite, nas primárias, que são as pré-eleições na Argentina, apesar do Milei ter sido muito bem votado, até para surpresa de todos, porque ele nas pesquisas estava em 4º lugar e foi o 2º mais bem votado, muito próximo do Sérgio Massa, o Sérgio Massa, ainda que com pouca diferença, foi o primeiro candidato do povo argentino. Ou seja, o povo argentino, vivendo tudo que está vivendo, ainda acredita no assistencialismo. E isso realmente serve para nossa reflexão, porque é algo próximo da gente e que se parece muito com a gente. A verdade é essa. A gente vai falar aqui, né, num próximo vídeo, a partir do dia aí, depois do dia 19 de novembro, que é o 2º turno na Argentina, onde realmente a gente vai entender e ver, né, o que a Argentina hoje, como é que a Argentina está. A Argentina, na verdade, se a gente pensar, ela está dividida no meio, né? Ela hoje está metade, metade. Bem parecido também com o que a gente viveu aqui nas nossas últimas eleições. Metade do povo pede assistencialismo, metade do povo clama por mudança. Isso será decidido agora no 2º turno, no dia 19 de novembro. E a gente vai voltar aqui com vocês explicando, comemorando ou não, ou o que aconteceu, e mostrando que isso pode refletir no dia a dia do povo do país vizinho. Bom, se você gostou desse vídeo, comente, se inscreva, clique e compartilhe. Até o próximo!